Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe outra reflexão para vocês e dessa vez é uma reflexão bem explorada aqui no Textualizando. Vocês já pararam para pensar que escrever qualquer texto vai muito além de apenas selecionar informações e ideias sobre uma temática? Isso mesmo. Vocês já devem ter percebido aqui com os nossos conteúdos que escrever é um processo que envolve também o modo como quem escreve mobiliza, utiliza as marcas linguísticas para orientar e auxiliar o leitor na construção de sentidos. Então, para dar conta de todos esses movimentos mais elaborados do universo da linguagem, nesse vídeo a gente vai explorar um assunto muito importante: como estabelecer articulação entre orações, períodos e sequências maiores do texto. Essa articulação entre os elementos de um texto, a famosa coesão textual, foi explorada nos vídeos o que é coesão referencial e o que é coesão sequencial aqui do nosso canal. Mas hoje a gente vai explorar especificamente um recurso complementar e fundamental para a prática escrita: a coesão interparágrafos e a coesão interparágrafos. E para possibilitar que vocês dominem todos esses saberes linguísticos, olha o combo, a gente vai explorar também os elementos coesivos que permitem estabelecer conexões adequadas entre as numerosas sentenças, períodos e parágrafos de um texto, os articuladores textuais. De modo bem simples, os articuladores textuais são marcas linguísticas responsáveis pelo encadeamento de segmentos textuais de qualquer extensão. E considerando que um texto é composto por orações, períodos, parágrafos, para formar um todo que faça sentido, é aí que entra a coesão inter e interparágrafos, já que esse recurso é responsável por possibilitar a conexão, as ligações no interior e no exterior dos parágrafos, um fator primordial para construção escrita de um texto unido, organizado e, por consequência, compreensível. Vamos explorar então como se dá esses modos de estabelecer articulações entre as diversas sequências de um texto? Bom, vamos lá. Para isso, a gente vai analisar primeiramente um trecho de uma notícia intitulada MEC pede a universidades federais para prevenir e punir atos político-partidários. E essa notícia foi publicada pelo jornal O Globo, e esse trecho selecionado, ele é composto por articuladores textuais que favorecem a ligação, a conexão entre as partes menores desse texto. O Ministério da Educação encaminhou ofício em fevereiro à rede de instituições federais de ensino superior, em que pede providência para prevenir e punir atos político-partidários nas instituições públicas federais de ensino. O documento reproduz trechos da recomendação do Ministério Público Federal, que diz que bens públicos não podem ser empregados para promoção de eventos de natureza político-partidária, porque destoante da finalidade pública a que se destina, que é a prestação de serviços públicos específicos à promoção do bem comum da sociedade. Nestes dois fragmentos, que são introdutórios da notícia, podemos perceber um primeiro modo de estabelecer ligações: a coesão intraparágrafos. A coesão intraparágrafos, como é possível observar, apresenta a função de estabelecer ligação no interior dos parágrafos, isto é, conecta orações e ideias dentro de um mesmo parágrafo. A gente pode perceber também que para possibilitar essa ligação entre dois períodos textuais, então tem o uso dos conectores para e porque, e ambos desempenham um papel fundamental no encadeamento,
na ligação, neste caso, das sequências textuais menores, impossibilitando que as orações fiquem soltas. Apesar de toda essa relevância que envolve esse movimento de articular as partes de um texto, é muito importante eu ressaltar que os articuladores textuais, eles são palavras, expressões simples que apresentam funções. Eles assumem sentidos no projeto de dizer, o que enriquece qualquer discurso. Então, sendo bem mais didática, a utilização desses articuladores textuais, tanto nessa notícia, que é um exemplo, como em produções do nosso dia a dia, vai muito além, não se resume a uma simples ligação das porções de variadas medidas de um texto. Esses articuladores, conforme a função que a gente pretende exprimir naquele texto, eles possibilitam, proporcionam a criação de relações de sentido entre essas partes articuladas. Bom, diante da importância dos sentidos para a construção textual, nos resta explorar essas relações. Vamos lá! A primeira mobilização linguística que se configura como uma coesão no interior do parágrafo é o uso do articulador textual para, que estabelece uma relação lógico-semântica de finalidade entre o conteúdo de duas orações. Assim, esse conector, ele orienta a nossa leitura para o fato de que o MEC pede providência com o propósito, com o objetivo de acabar com os atos políticos dentro das instituições. Ou seja, esse articulador textual mobilizado permite que duas orações, uma explicando o que é pedido e a outra explicando qual a intenção dessa solicitação, o meio para atingir um fim, sejam conectadas, exprimindo um sentido muito importante para o nosso entendimento de que o pedido de providência não é neutro, ele tem uma finalidade explícita. Já a mobilização linguística no interior do segundo parágrafo é o uso do conector porque, um articulador textual que também estabelece uma relação lógico-semântica, mas nesse caso de causalidade, de causa-consequência entre o conteúdo de duas orações. Então, a gente pode perceber, de acordo com as informações do documento, o uso de bens públicos para ações partidárias e ideológicas é uma causa, e como consequência dessa causa, há o distanciamento, a distinção do que é imposto como correto pelo âmbito público. E essa relação, então, de causa e consequência entre essas orações no interior do parágrafo, ela é articulada, possibilitada exclusivamente pelo uso desse recurso linguístico. Recapitulando, essa primeira exemplificação materializa dois movimentos muito importantes para a escrita de textos coesos e coerentes. O primeiro é como estabelecer a coesão no interior dos parágrafos, e o segundo é a necessidade de estabelecer, de utilizar articuladores textuais para criar sentidos também entre as orações e os períodos menores de um texto. Bom, o outro movimento, como já é de se esperar, consiste na interligação entre as partes maiores de um texto. Então, para materializar a coesão interparágrafos agora, a gente vai analisar um trecho selecionado de um texto jornalístico denominado Volta às Aulas, mas ainda à distância, publicado pelo canal sobre tecnologia do UOL. Em tempos de aula online, muitos eletrônicos podem ajudar os estudantes. Claro que os alunos ainda precisam de lápis, caneta e caderno, mas um notebook, pendrive e até uma impressora também são úteis para quem está em casa. Por isso, fizemos uma lista de alguns gadgets e equipamentos para ajudar na volta às aulas de crianças, adolescentes e até mesmo de universitários, seja para enviar um e-mail, redigir um trabalho ou compartilhar arquivos. Eles vão te ajudar. Como podemos observar neste fragmento, há dois parágrafos distintos e a articulação entre eles é possibilitada pelo uso do articulador textual por isso.
Esse articulador, por sua vez, desempenha uma função muito importante, essencial, já que, além de construir um elo coesivo, uma conexão que organiza e ordena as sequências desses parágrafos, atribui o sentido de explicação e de justificativa. Assim, o segundo parágrafo, que apresenta realmente o tema do texto, o que será abordado na matéria, conecta-se ao primeiro parágrafo, que apresenta um novo fato a respeito do uso recorrente de tecnologias na atualidade. Ou seja, esse primeiro parágrafo é uma introdução para a temática e se caracteriza como motivo para a elaboração do parágrafo seguinte. Essa pequena introdução à matéria, portanto, demonstra como parágrafos independentes também precisam estabelecer articulações para que possamos construir sentidos e entender, o que ressalta dessa vez a necessidade do recurso de coesão interparágrafos. Agora, para finalizar, eu não posso deixar de chamar a atenção de vocês para o fato de que apreender, ter conhecimento acerca das funções desempenhadas pelos articuladores textuais é uma das etapas primordiais para o desenvolvimento, para o aprendizado da escrita de qualquer tipo textual. E a segunda etapa significativa consiste na criação e ampliação de um repertório de articuladores textuais, já que conhecer, mesmo que de um modo autodidático, a vasta possibilidade de conectores contribui imensamente para um uso correto, consciente e adequado desse elemento linguístico. No entanto, esses elementos têm muitas funções, como informar o começo, meio e o fim de um texto, indicar que é uma reformulação, orientar argumentativamente um texto, e é muito difícil abordar tudo isso em um único vídeo. Então, se você quer aprofundar essa temática, conhecer todas as funções e ter uma tabela com todos os conectores, os articuladores textuais mais comuns, acesse o texto disponível no nosso blog. E lá vai ter um desafio muito interessante para você colocar em prática todo esse conhecimento adquirido. Até mais!